dia, turminha. Vai começar mais uma aula, nossa aula dessa semana, né? Aula de artes. Por dentro das artes visuais. Páginas 54 a 57 do livro de vocês. Para você, o que é arte? Fazer uma pintura? Compor uma música? Imitar um animal? Para você, o que é arte desse daí, né? Isso aqui é só pra gente pensar, tá bom? Se é fazer uma pintura, compor uma música, imitar um animal. A palavra arte vem do latim ars, que significa habilidade. Sua definição pode ser considerada como uma atividade que manifesta a estética visual, desenvolvida por artistas baseando-se em suas próprias emoções. Geralmente, a arte é um reflexo da época e cultura vivida. A arte existe desde os primeiros indícios do desenvolvimento do homem, inicialmente, utilizada para suprir necessidade de sobrevivência, como utensílios de cozinha e inscrições em cavernas. No século V a.C., era considerada técnica do grego tek, onde a escultura e pinturas eram aprimoramentos técnicos. A capacidade do artista de ler e interpretar a vida com tamanha sensibilidade e a expressar em formas de pintura, músicas e outras obras é o que se denomina arte. Formas de expressão da arte. Davi, escultura feita por Michelangelo. A estátua em mármore mede 5,17 centímetros, 5 metros e 17 centímetros, e foi inspirada do herói bíblico. Hoje ele está exposto como símbolo máximo da República de Florença, na Itália. Aqui é Joseph Maurice Ravel, compositor e pianista francês, conhecido sobretudo pela sutileza das suas melodias instrumentais e orquestrais, entre elas o bolero. Vicente, que é Vicente Van Gogh, nasceu na Holanda, foi um extraordinário pintor do período pós-impressionista e um dos mestres da pintura de todos os tempos. Fez um autorretrato em 1889. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo que passou a maior parte da sua vida adulta na França. A arte é a representação simbólica do mundo, transmitida através do artista, que utiliza a criatividade para externar sua percepção da vida através da obra produzida, seja ela visual, sonora ou de interpretação. A arte e a obra artística são também manifestações através de tecnologias, com diversos meios como rádio, músicas e melodias, fotografia, dança, cinema e televisão, a qual possui um papel importante de difusor das informações artísticas. Além de museu, manuscrito, escultura e pintura, a internet pode ser considerada como uma ponte que faz a ligação entre o público e a arte. Vistos os inúmeros meios de se transmitir a arte, o entendimento e a compreensão da mesma refere-se ao conhecimento, bagagem cultural e de vida das pessoas. Nas artes visuais, como o próprio nome indica, utilizamos a linguagem visual. A linguagem visual pode transmitir informações com maior impacto e efeito sobre o observador, pois ver é conhecer o mundo por suas cores e formas. É possível utilizar quase todo o material e técnica para criar uma obra de arte visual, entre elas as mais conhecidas, também chamadas tradicionais ou convencionais, são o desenho, a gravura e a pintura. Embora os três sejam parecidos, a gravura possui uma diferença na técnica utilizada para sua produção. Aqui é desenho rupestre, no Parque da Capivara, e aqui um exemplo de estilografura, Festa das Marias. O desenho também pode ser feito de outras formas, pelo gesto no ar, o riscar na areia, ou com outros materiais, além do registro fotográfico, pois são trabalhos efêmeros de pouca duração.
também incluídos na linguagem visual. Aqui é um exemplo de fotografia, né? Um exemplo de desenho na areia. A escolha dos meios e materiais está diretamente ligada à técnica escolhida para o desenho. O mesmo objeto desenhado a bico de pena e a grafite produz resultados absolutamente diferentes. Materiais que podem ser utilizados, né, para desenho. Podemos utilizar diversas ferramentas para fazer um desenho, como lápis, o carvão, os pastéis, crayons, lápis de cera, pena, cola e tinta. Muitos materiais de desenho são à base de água ou óleo e são aplicados secos sem nenhuma preparação. O papel é a base mais utilizada para a produção de desenho desde a sua criação no século XIV, né? Porém, não é a única. Podemos classificar o desenho em função dos instrumentos utilizados para sua execução ou a ausência deles. O desenho e suas técnicas. O processo pelo qual uma superfície é marcada, aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta, em geral um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel, e movendo de forma a surgirem pontos, linhas e formas planas, resultando em uma imagem, chamamos de desenho. Veja algumas técnicas que podem ser utilizadas para fazer o desenho, né? Nesse aí a gente pode perceber que são as linhas, né, gente? Ó, tem linhas, tem ponto também, né? Desenhos geométricos são desenhos criados a partir de formas geométricas pré-definidas. Bandeira do Brasil, né? Formas geométricas. Desenho abstrato com formas geométricas. Desenho com lápis grafite, né? É possível fazer desde desenhos simples até os mais elaborados, utilizando apenas o lápis e grafite. Lápis grafite, né? Eles podem variar de acordo com o tipo de lápis usado, podendo fazer traços firmes ou macios para o preenchimento do desenho ou para fazer o efeito de luz e sombra. Desenho com lápis colorido. Tem várias opções de lápis colorido, lápis de madeira, de cera, hidrocor, além dos aquareláveis, que utilizamos com água para produzir efeito no desenho. O resultado fica bastante alegre quando empregamos cores aos nossos desenhos. Aqui são exemplos de tipos de desenho que você pode usar, né? Que é o grafite, forma geométrica, desenho com lápis colorido. Lá na frente a atividade vai ser sobre isso. Vocês vão escolher um tipo desses desenhos aqui, tá bom? Mas lá na frente eu explico melhor. Desenho com tinta. Com a tinta podemos desenhar sobre papel, tecido e outras superfícies, inclusive em nossa pele. É possível utilizar instrumentos com pincel ou até mesmo os dedos para fazer a pintura, lembrando que é importante ter cuidado com o tipo de tinta que utilizamos quando formos colocá-las em contato com a pele. Desenho com colagem, né? Também podemos formar belos desenhos com recortes coloridos, bolinhas de papel, barbantes e muitos outros materiais, apenas colocando-os em uma superfície. O importante é usar a criatividade, tá certo? Desenho com textura. Podemos obter uma textura quando desenhamos com lápis sobre uma superfície, conseguimos imprimir no desenho as características dessa superfície, como desenhar sobre uma lixa, por exemplo. Também é chamada de textura quando conseguimos distinguir visualmente traços diferenciados em um mesmo desenho, como podemos ver nas figuras abaixo, né? Aqui textura, né? Desenho sobre superfície e textura diferentes traços. Desenho com cortes, né? O desenho com cortes é uma técnica muito importante, desafiadora, que utiliza a tesoura ou outro instrumento cortante para formas figuras. É possível produzir desenhos muito interessantes, porém deve-se relembrar de ter cuidado para não se machucar. Desenho em 3D. Ao contrário dos desenhos convencionais, são produzidos em 3 dimensões. Neles são trabalhada a textura, o jogo de luz e sombra e a interação com outros objetos. Para conseguir o efeito desejado, é necessário praticar
e a criatividade para produzir bons resultados. Tipos de desenho, né? Existe o desenho de memorização, que é o desenho realizado de memória, não temos à nossa vista, e o que se é observado enquanto o desenho vai sendo elaborado no papel. O desenho de observação, quando algo está presente à nossa vista para ser desenhado, deve ser transportado para o papel atentamente, seguindo todos os detalhes, né? Aqui é um exemplo de desenho de memorização e aqui um desenho de observação. Desenho criativo ou artístico, né? Que pode ser dirigido ou livre, né? O desenho livre não depende de meios representativos, mas a própria imaginação e criatividade. O desenho dirigido, o desenho é de livre criação, mas o tema é dado por outra pessoa. Desenho profissional, quando o desenho é criado para além da expressão artística e passa a ser utilizado como fonte de renda, são exemplos de profissionais que trabalham com desenho, tipo arquiteto, estilista, design de móveis, tatuador, cartunista, dentre outros, né? O desenho ele pode ser uma forma livre de expressão e equilíbrio pessoal, um produto artístico de valor construído a partir da expressão natural e espontânea ou da aplicação de técnicas de materiais específicos. Por isso, não devemos estabelecer formas estereotipadas ou incentivar a cópia de modelos para obter bons resultados. Desenho, forma de utilizar, né? Além de ser uma excelente forma de expressão artística, o desenho ele pode tornar um trabalho muito agradável, seja na produção de charges, retratos, caricaturas, desenho com traços aumentados ou diminuídos, ou com outros desenhos mais especializados. Aqui é um retrato feito com lápis colorido e aqui é um exemplo de caricatura. Desenho técnico ou industrial, que é uma forma padronizada e normatizada de desenho voltado à representação de peças, objetos e projetos inseridos em um processo de produção. Aqui é um exemplo de desenho de estação de metrô, e aqui um desenho de automóvel. Desenho arquitetônico, né, que é voltado especialmente ao projeto de arquitetura, geralmente realizado com auxílio de réguas, compassos, esquadros e outros instrumentos. Aqui é um exemplo, né, de um desenho arquitetônico. Gravura, né, é diferente do desenho, já que a sua produção ela é feita por impressão com carimbo. Uma gravura é uma gravação produzida a partir de uma matriz, que pode ser feita de metal, né, calcografia ou de pedra, litografia, madeira, que é xilogravura, ou seda, que é serigrafia. Aqui é o rolo para a parede com gravura, matriz de madeira para xilogravura. Como podemos ver, o desenho é uma rica opção de expressão artística da arte visual, como uma ampla possibilidade de aplicações técnicas. Não pense que todas as técnicas vistas são únicas, pois você mesmo pode criar a própria maneira de desenhar. Seja como obra de arte ou profissão, cada um imprime em sua obra a própria personalidade, tornando o desenho uma peça única. Agora, né, é a hora da nossa atividade. E o que eu vou querer para hoje, né, agora que aprendemos um pouco sobre as artes visuais e as diversas técnicas de desenho, né, que tal colocarmos alguma técnica em prática? Escolha uma das técnicas apresentadas e faça um desenho sobre sua escola ou outro tema. O tema é livre, tá bom? Pode ser sobre a sua escola ou outro tema. Aí a gente vai montar depois, né, tipo uma exposição com esses desenhos. Lembrando que esse desenho vocês vão criar em uma folha, tá bom? E vão tirar a foto e mandar para mim. Tire uma foto legível, use uma dessas técnicas, caprichem, tá bom? Eu aguardo a devolutiva da atividade de vocês, certo? E também, né, é possível usar um desenho utilizando várias técnicas, né? Você pode fazer um desenho utilizando mais de uma dessas técnicas que eu falei aqui nesse slide, na aula de hoje, tá bom? Um grande beijo, até a nossa próxima aula, tá bom? Cheiro!